Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muitas novidades bombásticas acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo literalmente não para e eu trago tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, já vamos direto aí ao assunto porque tem muita coisa acontecendo. São Paulo vai enfrentar o Milionários lá com muita alteração no time. São Paulo vai acho que não vai 100% reserva, mas muito mexido, sem muitos titulares. Tenho aqui a provável escalação e o Roger Machado, ele segue, né? O Roger Machado, ele dá uma amenizada na pressão. Acredito que não vão ter grandes mudanças no cenário da situação do Roger Machado, dele ser demitido amanhã ou depois, independente dos resultados que ele consegue contra o Milionários ou nos próximos jogos. Acredito que a pressão para saída, para demissão do Roger Machado irá continuar, mas aparentemente deu uma pequena diminuída na pressão do técnico Roger Machado. E aí o São Paulo precisa ficar muito de olho nas movimentações, ter um norte do que realmente irá querer fazer em relação a isso, porque eu falei aqui, né? Precisa saber se vai realmente ficar com o Roger, qual vai ser a decisão da diretoria do São Paulo, do qual será o norte de futebol do São Paulo, porque o Dorival Júnior, ele já segue sendo cotado no Atlético Mineiro, por exemplo. Dorival Júnior pode ter uma proposta do Atlético Mineiro, não é difícil por tudo que está acontecendo no Atlético Mineiro. Pode sair lá o Eduardo Domingues, o técnico que recém-chegado, isso é verdade, mas nós sabemos como é que é a rotatividade de técnicos no futebol brasileiro. Dorival Júnior pode ser uma proposta do Atlético, do Grêmio, quem sabe o Luiz Castro não pode ser demitido lá também. Não faz um bom trabalho, tudo bem que o Grêmio tá muito mal, mas tem Atlético, isso aqui são suposições, né? São possíveis clubes, lugares que o Dorival pode receber proposta e como está sem clube pode ir. Atlético Mineiro, Grêmio, um Santos com todas as movimentações do Neymar saindo, não ficando lá no Santos, e o Cuca não consegue, independente, né, de ser ou não culpa do Cuca, não consegue ganhar um jogo. Então tem muita coisa acontecendo que pode levar o Dorival para outros rumos, caso ele espere muito pelo São Paulo. Mas agora, aparentemente, estão falando aí que deu uma diminuída na pressão do Roger Machado. Eu acho que não. Se ele empatar ou perder qualquer jogo, volta tudo à tona pro Roger Machado sair ou não sair. Mas e aí, torcedor, ainda gostaria, né? Tô vendo que tem algumas pessoas mudando de opinião. Gostaria, deixa aí nos comentários, gostaria da saída ainda do Roger Machado? Quer que o Roger Machado seja demitido? Acha que ele não é técnico pro São Paulo? Ou acha que o Roger merece agora mais tempo de trabalho? Vão deixando nos comentários aí. Porque o São Paulo vai enfrentar o Milionários, jogo muito, muito bacana. Um jogo que não vale absolutamente nada, óbvio que vale, né, oficialmente, mas não vale porque o São Paulo já tá classificado, né? Essa etapa da Sul-Americana é muito fácil, o São Paulo, né, já classificado, tinha obrigação de se classificar contra O'Higgins, Boston River, Milionários, né? Muito fraco, muito abaixo. Nós já imaginávamos que seria assim. E é bom, né, que passe, que ganhe os jogos, que avance sem grandes esforços, sem precisar machucar os jogadores do time principal. E um jogo que muito morno, né? Um jogo que bem fraco, nível técnico bem fraco, São Paulo tem a obrigação de ganhar. Passou a ser um jogo muito interessante por conta de vários jogadores que nós podemos ver, que nós vamos ver. E vai ter estreia, fora outros jogadores que nós estamos esperando analisar demais no time principal de São Paulo. Aqui, vou falar a provável escalação aqui para vocês. Temos vários jogadores que nem viajaram, que não irão jogar, mas eu fiquei muito feliz com alguns nomes ali que eu li, pelo menos nessa provável escalação. Galera, quem não foi, quem nem viajou: Lucas Ramon e Enzo Dias, Tolói, Danielzinho, Arthur, Luciano e Caleri. Rafael Goleiro vai e o Bobadilha, mas muito provavelmente não joguem. E aí o Rafael não jogando, quem é que joga? Coronel, goleiro aí contratado, né? Goleiro que chegou no São Paulo recém-contratado.
muito provavelmente vai jogar esse jogo, né? Comece de titular esse jogo contra o Milionários. Bacana, né? Eu sei que muitos... eu gosto do Rafael. Eu acho ele um ótimo goleiro, de verdade mesmo. Falo sem clubismo nenhum, acho o Rafael um ótimo goleiro. Sei que tem muitos aqui que não suportam o Rafael, acham ele um goleiro horroroso. E muitos me falam, o Tidico e o Coronel tá aí, galera. Nós vamos ver o Coronel agora, muito provavelmente o Coronel jogando de titular, fazendo sua estreia, pra nós vermos, né, como é que esse goleiro joga. Antes dele vir pro São Paulo, eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia que existia esse goleiro, né? Então eu não conhecia o futebol dele. Agora, vamos ver como é que vai ser. Tomara que seja um bom goleiro, né? Tomara que seja interessante. Então vamos falar do time? Provável São Paulo para enfrentar o Milionários. Coronel no gol, Cédric Soares, Alan Franco, Sabino e o Nicolas. Aqui... a zaga não é reserva, né? A zaga, pra mim, inclusive, bem titular, pelo menos nessa provável aqui do GE. É uma zaga bem titular do São Paulo. Alan Franco e Sabino, né? Tudo bem, o Alan Franco não vinha jogando, tava jogando o Tolói. Teve uns momentos que o Sabino também não jogou o Alan Franco e Tolói um pouquinho antes, né? Depois saiu o Sabino. Então, o Tolói vinha jogando. Agora, até que pra pegar ritmo, e aqui eu entendo o Roger Machado, porque ele vai com um time muito misto. Então, ele coloca pelo menos uma zaga que ele já conhece, que ele já confia, né? Então, eu entendo a escolha dele de poupar muitos jogadores de linha, de ataque, de meio campo, né? Meio campo e o ataque, né? Que é o principal. Mas ele mantém aqui a zaga. Até entendo caso ele entre assim com essa provável zaga do São Paulo. Cédric Soares... Assim, é muito complicada a situação, né? Porque é um jogador muito abaixo. Acho que tem que jogar, né? Acho que tem que jogar. Eu não suporto o futebol do Cédric Soares, acredito que a maioria não, mas esse cara, o São Paulo paga o salário dele, né? Por que não vai utilizar, né? Tem a questão do Mike, né? Do Moreira, que não consegue se firmar. Tem a questão do Mike, que foi afastado, que tem uma certa polêmica, que ninguém consegue confirmar ao certo tudo que aconteceu. Mas tem uma situação conturbada em relação ao Mike, garoto muito promissor, né? Na ausência do Lucas Ramon, o Mike vinha jogando, mas tem uma história de... Não dá pra confirmar, tá, gente? Não dá pra confirmar, isso aqui eu não sei. Falam que teve um dia que ele chegou meio que da noitada, não sei. Não dá pra saber, não fica muito claro por que o Mike foi afastado da forma que foi do time profissional do São Paulo, que já vinha jogando com o Crespo, né? Então tem essa questão, esse asterisco com o Mike. Moreira voltou, não jogou nenhum jogo, não deve estar conseguindo jogar, né? Tem o Lucas Ramon que não vai, que esse é o titular, e agora o Cédric. Nesse cenário, né, eu acho o Cédric horroroso, acho que todo mundo acha o Cédric horroroso, mas esse cara não pode, né, ficar de férias no São Paulo. Esse cara precisa jogar, esse cara precisa mostrar alguma coisa. O São Paulo paga o salário dele, por mais que eu ache ele horroroso e acredito que a maioria aqui também. Esse cara precisa jogar. Esse cara aqui não é a colônia de férias. Ele tem que viajar com o time, ele tem que jogar, ele tem que dar raça, ele tem que mostrar em campo. Só que é um time de futebol, né? Não é a colônia de férias, não é o resort, né? Então acho certo colocar o Cédric, uma vez que você vai poupar os jogadores titulares, né? O cara tem que mostrar o mínimo, né? Então vamos lá, Coronel, Cédric, Alan Franco e Sabino. Aqui sem novidades, eu acho a zaga excelente, a zaga titular do São Paulo, que eu entendo por ser a zaga titular do São Paulo hoje. E espero, né, Roger Machado, que o Tolói não tenha virado zagueiro titular no Campeonato Brasileiro. Espero que a zaga titular seja essa, que você esteja colocando o Alan Franco e o Sabino pra voltar um pouco o ritmo dos dois, que o Tolói também não dá, né? E o Nicolas, né? Vamos torcer pra esse Nicolas jogar. Esse Nicolas aqui é lateral esquerdo, joia da base, jogador muito promissor e que pra nós não é novidade nenhuma, né? Pelo menos eu acredito que quem tá aqui no canal, a gente sempre falou do Nicolas, né? A gente fala muito de jogadores da base, tem também, bem como a gente fala bastante do Felisberto, né? O Igor Felisberto da direita, a gente fala muito do Nicolas também aqui da esquerda, e é um jogador que eu adoro a ideia. Queria ter visto mais no profissional, não acho ideal, porque tem muito reserva, né? Aparentemente vai ter muito jogador reserva, o São Paulo vai fazer um rachão. São Paulo vai pra um rachão contra o Milionários, né? Pelo que nós estamos vendo. Mas jogadores como Nicolas, TT, Diordney, já vou chegar. Nicolas, TT, Diordney, Paulinho, o próprio Hugo e vários outros, tá? Não quero ser injusto com ninguém, não. Eu já colocaria, não num jogo desse aqui que o São Paulo vai literalmente pra teste, né? São Paulo vai literalmente pra o que aconteceu, não estamos nem considerando o jogo.
Acho importante colocar a molecada da base num jogo assim, mas jogadores importantes que nós estamos vendo que tem grande potencial para estourar, eu tentaria trabalhar um pouquinho mais com o time profissional. Você tem lá o Arthur, o Calério, não é o caso aqui, mas você tem um Arthur, um Calério, o Luciano, tá com o Danielzinho, tá com o Lucas Ramon, você tá com o seu time ali. Meio que o Enzo tá suspenso, um exemplo, tá? Um jogo que o Enzo tá suspenso, o Endel não tá muito assim, coloca o Nicolas no time titular, no time profissional, pra ver como é que vai ser o jogador. Não dá pra nós fazermos a análise que nós tanto queremos em cima de vários jogadores da base num jogo com o time inteiro reserva, né? Ou quase que 80% reserva. Ou de garotos da base, um time bem misto, bem misturado, com muitos reservas, sem muitos titulares. Então, acho importante ir assim, principalmente contra o Milionários, mas eu também queria ver mais alguns jogadores no profissional, com os jogadores titulares para ver como é que responderiam. Mas, vamos ver, né? Vamos analisar de perto. É aquilo que eu falei. Um jogo que não vale absolutamente nada passou a ser interessante por conta dos nomes, né? Vamos lá. Coronel no gol. O bloco ali de trás. Coronel no gol, Cédric Soares, Alan Franco, Sabino e Nicolas. Esse é o provável. Meio de campo, Luan, Jorginho e Cauli. Luan e Jorginho, né? Luan e Jorginho. Porque o Cauli ele passa a ser um meio atacante, né? Luan e Jorginho. Aqui tá bacana, né? O Luan merece essa jogar hoje. O Luan acho que não tem físico para ser titular do São Paulo. Falo a nível Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, né? Mas o Luan, que reviravolta impressionante. O Juan tá jogando bem sim. Juan, a gente sempre soube da qualidade do Luan, a gente sempre soube da qualidade do Luan e ele tá jogando bem sim, né? Que engraçado isso, né? Que reviravolta do Luan. Um cara que eu já tinha certeza que há um tempo atrás já tinha encerrado toda a história com o São Paulo, tá voltando e tá jogando bem. Impressionante, impressionante. E o Jorginho, aqui pra mim entra igual o Nicolas, né? É um jogador que eu tô esperando ver demais. Garoto muito promissor que vem da base também. Garoto que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser o futebol dele no profissional, em jogos mais sérios. Tô muito, muito ansioso pra ver o Jorginho. Como eu quero ver mais do Hugo Leonardo depois, de vários outros jogadores que estão vindo aí, né? Tem o... não é Matheus Ferreira, né? Matheus Ferreira tem vários jogadores bem interessantes. E aí nós teríamos Luan, Jorginho e o Cauli. Esse Cauli precisa mostrar, né? Esse Cauli não tá jogando absolutamente nada, perdeu um gol feito, né? Nos últimos jogos aí não tem. Esse cara ele não tá. O impressionante foi contra o Juventude, né? Que ele perdeu um gol feito. Se eu não me engano, o Caleri colocou ele na cara, perdeu um gol feito, um gol que era pra ter feito. Então esse cara tá de brincadeira, né? Esse cara precisa jogar mais. Eu falei aqui que ele jogava demais, tô queimando a língua com o Cauli de forma negativa, não está jogando nada. Ô Cauli, acorda aí, né, bacana? Acorda aí, né? Então o Cauli, aí vem lá no ataque Tapia ou TT, André Silva e o Luca. O Luca pode ser que entre o Tapia, né? Porque o TT e o Luca ali aparentemente são a mesma posição. Muito provavelmente o TT jogue. Se ele não entrar de titular, ele vai muito provavelmente entrará no jogo, né? O Luca caiu um pouco do que ele começou, né? O Luca, pra mim, ele é um excelente jogador, mas ele não está jogando tão bem logo quando ele apareceu no time profissional do São Paulo. Mas eu vejo muito potencial no garoto Luca. Tapia e André Silva são fracos, né? São fracos. O André Silva, ele não voltou da lesão. Ele tá muito mal. Tapia é um jogador muito limitado, né? Muito esforçado, mas muito limitado. É um jogador que dá pra ver nitidamente ali que tenta, que se esforça, mas é muito fraco mesmo o Tapia. Fez uns golzinhos importantes, mas a gente sabe que é um jogador fraco. Pra reserva, né, pra um jogo igual esse aí que não vale nada, acho interessante colocar o Tapia. Pode colocar o Tapia, né? Vamos ver o TT também se vai entrar jogando. E o André Silva precisa recuperar, porque não voltou da lesão, né? Brincadeira esse André Silva, né? Brincadeira que esse cara tá jogando mal. Então vamos ver, né? Tomara que faça gol, tomara que entrando faça gol, que o São Paulo, que seja um jogo bem tranquilo, que o São Paulo faça uma partida belíssima, né? Vamos ver. Gente, provável São Paulo para enfrentar o Milionários. Coronel no gol, Cédric Soares, Alan Franco, Sabino e Nicolas. Luan, Jorginho e Cauli.
Tapia ou TT, André Silva e Luca, esse é um provável São Paulo para enfrentar o Milionários. Aí tem o Ferreirinha, né? Ferreirinha pode jogar também, vamos ver se ele vai ser relacionado, muito provavelmente será, né? Vamos ver se o Ferreirinha também estaria disponível para começar a voltar, né? O Ferreirinha é importante ter alguns minutos para começar a voltar pro time. Mas e aí? O que vocês estão achando desse jogo? E galera, é o seguinte, uma novidade espetacular em relação à SAF do São Paulo, uma reviravolta gigantesca. Eu confesso que eu já tinha perdido as esperanças dessa SAF no São Paulo, de tudo que acontece em volta disso. Agora voltou tudo. Muito bacana. Diego Fernandes, ele continua, né, ali trabalhando para melhorar, para profissionalizar o São Paulo, e agora ele faz uma movimentação muito mais contundente, muito mais bacana, que é de um abaixo-assinado em que ele precisa de 1/5 da assinatura dos sócios, né, do quadro associativo ali, para começar uma votação, né, para começar uma movimentação de SAF sem ter que tudo passar pelo Conselho Deliberativo. É mais ou menos isso. Pelo que eu entendi, o Diego Fernandes, ele acha uma brecha, porque a gente sabe, né, que essa diretoria imunda, escrota e canalha, tudo que eles não querem é deixar entrar investidores, que eles não querem perder a boquinha deles, a mamata que eles vivem no São Paulo. Então eles não querem deixar o Diego Fernandes entrar porque eles não querem perder absolutamente nada. Então, agora tem uma movimentação, uma brecha que o Diego Fernandes, pelo que eu consigo perceber, ele está literalmente tentando chutar a porta para entrar no São Paulo, para tirar esses caras. Ele fala, dinheiro não é a solução se não mudar a estrutura, a gestão, essa administração podre que existe no São Paulo, né? Então, muito bacana. Eu confesso que eu estou bastante esperançoso com essa situação da SAF no São Paulo. Nossa senhora, se acontecer, né? Porque, assim, não é nem que SAF é o ideal, né? Não é nem isso. Olha o Botafogo que tá acontecendo, o próprio Atlético Mineiro. Tem muitos problemas em relação à SAF. Precisa fazer uma SAF com um contrato seguro, precisa fazer bem redondinho, tudo direitinho, né? Mas qualquer coisa que mude essa gestão atual, eu acho que vale a pena, né? Nem acho que SAF seja o ideal. Preferia muito mais uma administração tipo do Flamengo, do Palmeiras, né, que chega lá um cara do clube, a Leila lá, um Paulo Nobre, que chega metendo dinheiro. Eu preferiria muito mais isso do que SAF, né, pelo que eu vejo assim. Mas com o que vive o São Paulo hoje e uma SAF, eu preferiria SAF, qualquer coisa, mesmo que eu não ache ideal, qualquer coisa que tire essa gente imunda, escrota do São Paulo, eu preferiria. Então, movimentações importantíssimas do Diego Fernandes, ele já se movimenta bastante e agora está tentando chutar a porta, porque ele sabe que se for conversar, falar com os caras lá, não vai acontecer absolutamente nada de jeito nenhum. Então agora esse abaixo-assinado pode ser interessante, falam que tem muitas vertentes em relação a isso, mas que é uma forma sim do São Paulo começar movimentações para caminhando, né, engatinhando para mexer nessa estrutura podre que todo mundo já sabe que não serve mais e que os caras estão lá de propósito para destruir, né, para fazer as coisas somente em benefício próprio, para destruir literalmente São Paulo. Vamos torcer muito para essas movimentações, né? E aí, galera, e o Hulk? Gostariam do Hulk no São Paulo? Isso chacoalhou a internet. O Hulk está para sair do Atlético Mineiro, tá para sair já, e só que a questão do Fluminense, o Hulk vai pro Fluminense, ninguém confirma. Todo mundo, eu tenho pessoas ligadas ao Atlético Mineiro que eu falei, todo mundo fala que é o Fluminense, né, que porque o Fluminense estava negociando com o Hulk um tempo atrás, então falam que era o Hulk, a situação do Hulk com o interessado aí é o Fluminense, mas ninguém confirma de forma oficial. Fala, é o Fluminense que fez uma proposta assim, assim, assim. Ninguém confirma isso, ninguém. Tem uma ideia que seja o Fluminense, o time que o Hulk mais conversa agora, mas não tem nada oficial confirmado, tipo assim, é o Fluminense que está... Não é. Parece que muito provavelmente seja o Fluminense, mas já ouvimos falar de Botafogo, Grêmio, aí tem o Fluminense que é o mais forte. Mas e aí, pode ser o São Paulo? Acho muito difícil, mas pode ser o São Paulo. Acontece que eu quis trazer o Hulk aqui porque muitos torcedores adoraram a ideia do Hulk. E aí, torcedor, gostaria do Hulk no São Paulo? Eu não sei, né? Falam que ele ainda, mesmo saindo do Atlético, mais velho, ainda receba valor
valores astronômicos. E ele não quer, parece que um ano e meio, parece que ele quer mais anos, parece que ele quer um contrato maior, né? O jogador quer ficar o máximo de tempo possível, 3 anos, 4 anos, né? Então o Hulk não seria baratinho, não. Mas não é de se descartar, não. Tem uma chance do São Paulo estar na jogada? Acho que muito remota, muito pequena. Mas não dá pra descartar não, porque aparentemente o clube aí é o Fluminense, mas ninguém confirma. Ninguém confirma. Mas eu quis trazer esse nome porque é um nome que eu estou vendo que agradou demais a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, muitos pelo que eu vi, adorariam uma possível ideia do Hulk no São Paulo. Mas e aí, torcedor? Fala aí comigo. Gostaria do Hulk? Sim ou não? Acha que ainda valeria a pena em relação à idade dele, salário? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.